Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e inspiração para a sua vida. Fique conosco, pois dentro de alguns instantes estaremos refletindo algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero! Olá, voltamos. Graça e paz. Graça e paz. Hoje, Evangelista Tiago, o nosso tema é um tema muito forte, que fala muito com todos nós. O nosso tema é o perigo em seguir Jesus de longe. E o nosso texto está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, do verso 53 até o 72. Acompanhe conosco. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os servos, aquentando ao fogo. E aos principais sacerdotes e todo o sinédrio procurava algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em respostas ao que depõe contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto, a bater nele e dizer: profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: você é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E neste mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Amém. É possível, Evangelista Tiago, um cristão motivado, que anda lado a lado com Jesus, começar a se distanciar de Jesus ao ponto de negá-lo? Sim, pastor. É forte, né? Muito forte, né? Essa história, esses textos que nós lemos aqui, esses versículos, essas porções, ela fala sobre Jesus, né, sendo preso no jardim de Getsêmani, fala sobre Jesus sendo esbofeteado e fala sobre Pedro seguindo Jesus distante, à distância. Então, nós queremos refletir sobre a situação por um pequeno espaço de tempo que Pedro seguiu Jesus de longe. E é nesse intuito, nessa direção é que nós vamos então meditar nesta noite, né? Porque Pedro seguiu Jesus de longe nesse momento e Jesus havia avisado que ele ia negar. Né? E hoje, né, essa história, né, esse momento de Pedro reflete muito sobre muitos cristãos, né, que estão vivendo dessa forma, seguindo Jesus de longe. E qual que é um exemplo, pastor, de que eu ou outra pessoa está
talvez seguindo Jesus de longe, né? Que a gente... É muito forte. É forte, Olha né? bem, Pedro era um dos discípulos que sempre andava mais perto de Jesus. Já eu chego nessa pergunta que você fez. Porém, Jesus sabia que o coração de Pedro ainda estava longe e quando ele estivesse sob pressão, ele o negaria. Sabe, isso é forte. Sabe, amados? Sabe, evangelista Tiago? Muitos estão perto de Jesus, caminhando com Jesus, mas o coração está longe de Jesus. Está distante de Jesus, seguindo Jesus de longe. E o que Jesus deixa claro é que quando houver pressão, talvez nós poderemos negá-lo, ou segui-lo de longe, ou estar seguindo de longe. Isso é muito forte. Então são várias direções, muitas coisas nós podemos observar que talvez nós estejamos seguindo Jesus de longe. Talvez por causa do relato, da influência que estamos expostos nesse mundo. E como a inclinação da nossa natureza humana, carnal, se não estivermos vigilantes, é muito provável que adotemos comportamentos que podem nos levar para longe da presença de Jesus. O relato de Pedro, negando Jesus, está registrado nas Escrituras. Entre outras coisas, vem nos advertir sobre essa possibilidade e risco que todos nós corremos. Sabia disso? É muito sério. Hoje estamos inseridos, amados, em uma geração que desenvolveu comportamentos próprios que negam a Jesus com as suas atitudes. Hoje estamos inseridos. Muitas pessoas que parecem tão próximas de Jesus nos domingos estão elas mesmas, no decorrer da semana, distante de Jesus. Meu Deus, que coisa! E nós precisamos observar isso em nossa vida, né? Como discípulos, como seguidores de Jesus. Interessante, qual é o primeiro passo que nos faz perceber que estamos seguindo Jesus de longe? Evangelista Tiago. Pastor, isso é muito forte, né? É quando nós nos consideramos autossuficientes, né? Quando você, então, o pastor relatou aqui a questão da nossa carne, né? A nossa carne é o desejo, né? O sistema hoje, né, diz, olha, você pode, né? Você pode tudo, né? Você tem poder, você tem que, né, autossuficiente. Então, é nesse momento, pastor, que muitos cristãos, né, muitos seguidores de Jesus, né, caem porque se consideram autossuficientes. Verdade. Né, longe de Jesus, né, eles não têm a dependência, né. Pedro, num relato anterior, pastor, disse, olha Jesus, se eles vierem prender o Senhor, eu, né, estou aqui com o Senhor, não vou abandonar. Vou morrer do seu lado. Vou morrer com o Senhor aqui se for preciso, né. Quantas vezes, né, a gente fala, não, se vir perseguição sobre a igreja, eu vou continuar firme. Né? Se o sistema vir, eu vou ficar aqui, eu não vou negar Jesus, né? E aí, então a autossuficiência nossa, a nossa natureza carnal, ela é fraca. Nós não podemos confiar no nosso coração, nós não podemos confiar naquilo que eu penso, né? Porque sem Jesus, pastor, se a gente estiver longe, não estiver com Jesus no centro, se Jesus não estiver dentro de nós realmente, nós vamos negar. Porque nós temos a natureza fraca, verdade, né? Nós precisamos ser dependentes de Jesus. E o mundo tem pregado essa autossuficiência, pastor. Verdade. E muitos cristãos. E a autossuficiência tem nome e sobrenome, né? Tem. Quais são? Arrogância, soberba, né? Orgulho. Presunção, orgulho, pastor. Isso é princípio e fez com que Satanás, né, caísse. Exatamente. Diante de tudo isso. Olha bem, amados, Pedro, ele, por um momento, ele se sentiu autossuficiente, demais. Talvez nesse momento, quando Jesus disse, ele nem parou para pensar. Percebe-se, Tiago, que na história, nós fazendo a leitura, só Pedro contestou o que Jesus disse. Os outros discípulos estavam lá, ouviu isso, mas não disseram nada.
Não que os outros não fugiram, não abandonou Jesus. Todos abandonaram Jesus. Jesus ficou sozinho. Mas também nós percebemos que só Pedro, é relatado na Bíblia que só Pedro seguiu Jesus de longe. Só Pedro ficou de longe observando o que estava acontecendo. Assim está escrito, né? Os relatos das Escrituras. Percebemos, amados, que Pedro tinha autoconfiança, que ele tinha autossuficiência demais no seu coração. E percebemos que isso, às vezes, nos atrapalha, nos afasta do Senhor, nos faz errar muito. Então, amados, nós precisamos observar isso, né? E Pedro, amados, ele errou, sim, seguiu Jesus de longe, sim, por um pouco espaço de tempo, mas ele teve êxito com Jesus. Olha bem, o segundo passo que percebemos que estamos seguindo Jesus de longe é quando não queremos correr risco. Meu Deus, às vezes nós não queremos se comprometer com o Evangelho, não queremos se comprometer com as coisas do reino de Deus, não queremos ser crentes e nem que as pessoas saibam, tem muitos, que ele é um cristão. Meu Deus do céu. Agente 007, né, pastor? Jesus amado, é verdade. Então, olha só, Pedro passou a seguir Jesus de longe naquele momento para não correr nenhum risco. Ele não queria ser diretamente identificado como discípulo de Jesus, para não correr risco de ser preso e morto junto com Jesus. Mas percebe-se que um pouquinho antes ele disse que morreria ao lado de Jesus. Então há um contraditório, né, diante de tudo isso. Em outras palavras, ele estava tentando livrar a sua pele. Simplificando mais ainda, ele estava pensando nele. Quantos hoje estão pensando em si mesmo? Verdade. Isso é muito forte, Tiago. Forte, né? E o próprio Jesus aqui vai declarar no Evangelho, né? De que, olha, pois quem quiser salvar essa vida, perderá, né? E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então é muito forte, pastor, né? Muitos crentes hoje, cristãos, estão vivendo como aquela multidão, né? Pedro aqui, isso relatou que ele teve consciência do que ele cometeu, né? E depois ele voltou-se para Jesus. Verdade. Mas muitos estão vivendo como uma multidão, pastor. Verdade. Recebia seu milagre, recebia sua cura, né? Recebia aquele desejo que ele estava no coração e ficava de longe. Não, eu não preciso me envolver. Eu não preciso me envolver com o Evangelho. Eu não preciso me envolver com a igreja de Cristo, né? Eu posso ficar aqui em casa de boa, né? Eu não preciso me estar junto com aquele povo, né? Eu posso ficar tranquilo. É verdade. Né? Sem correr risco, com medo de pandemias, verdade. Com medo de perseguições. Olha, né? Tiago, uma das maiores armas que Satanás tem usado para fazer com que sigam Jesus de longe é o desânimo. Muitas pessoas estão desanimadas e Satanás tem usado isso de uma forma muito forte para afastar as pessoas da convivência com Jesus, com a igreja, com a comunhão, aonde tem palavra de vida, aonde tem vida na comunhão com Deus, com a igreja do Senhor. Então Satanás ele tem usado muito isso, né, nesse tempo, e as pessoas às vezes acham que tá simplesmente algo, estou descansando, mas na verdade é um desânimo que o Satanás tem colocado no ser humano. E Deus, ele quer que você seja animado, que você interage, que você vá adiante, que você viva algo que você não viveu. Sair do seu comodismo. Sai desse desânimo. Chega, quero viver mais, quero ser mais ativo nas coisas de Deus. Em nome de Jesus, o Senhor te chama para perto dele, porque perto dele você tem algo que você ainda talvez não conseguiu. Em nome de Jesus, queremos aqui concluir essa palavra muito forte. Olha bem, amados. Em Marcos 14, versículo 72, quando o galo cantou pela segunda vez, Pedro lembrou de que Jesus havia dito e chorou amargamente. A essa altura ele já havia percebido que estava longe de Jesus.
O canto do galo foi um despertador espiritual na vida de Pedro, que o fez perceber que ele não era tudo o que ele pensava ser. Talvez essa mensagem hoje seja o galo cantando em nossas vidas para que percebamos que não somos tudo o que pensamos em ser. Sabe? O texto termina com uma expressão sintomática. E caindo em si, começou a chorar. Significa que quando estamos adotando esse comportamento, estamos dominados pelo orgulho, pelo egoísmo, a indiferença. Certamente estamos fora de nós, sabe? Então nós precisamos observar isso. Jesus, após ressuscitar, amado, cuidou de Pedro, foi ao encontro de Pedro, envolveu com ele novamente e trouxe ele para a missão. Ele e os demais discípulos, novamente trazendo-os para perto de Jesus, para perto dele mesmo. Sabe, amados, Jesus está atraindo corações, Jesus está atraindo seus discípulos e discípulas, Jesus está atraindo você. Talvez você ainda não aceitou Jesus, mas Jesus está atraindo você, está chamando você. Em João capítulo 21, versículos 14 a 17, eu não vou fazer a leitura, mas você pode conferir. Jesus atraiu eles novamente na praia. Jesus, então, fez uma fogueira. Ali estava eles pescando novamente. Tinha voltado a fazer o que eles faziam, Tiago. E chegou Jesus, fez uma fogueira e disse: ei, traz uns peixes desses aí para mim, para nós assar e fazer aqui e comermos. Aí eles disseram: olha, nós não pegamos nenhum aí. E Jesus disse: ei, então joga na direita. Eles lançaram a rede e pegaram novamente ali muitos peixes, uma quantia muito grande. João ouviu e disse: olha, é o nosso Senhor. Pedro pulou na água e foi ao encontro de Jesus. Jesus havia ressuscitado. Jesus não deixou ele sozinho. Jesus não está deixando você sozinho. Jesus quer você perto dele. Não fique longe de Jesus. Se lance aos pés, aos braços de Jesus. Vem para perto de Jesus, em nome de Jesus, porque ele te ama e ele tem um propósito na sua vida e vai cumprir-se em ti, e Jesus será glorificado na tua vida. Amém. Em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos orar? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por esse momento de reflexão, de ruminarmos a palavra do Senhor e entender que o Senhor nos chama para perto dele. Meu Deus, em nome de Jesus, que muitos possam ouvir essa mensagem e entender que ele é amado e que o Senhor Jesus não nos abandonou, não nos abandonará. Ele está conosco todos os dias, assim ele diz, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, que essa palavra crie, meu Deus, ache guarida, meu Deus, em cada coração e crie uma expectativa que o amor do Senhor possa ser derramado sobre cada vida. Em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.